Boa noite. A NATO decidiu criar uma brigada de intervenção rápida para responder aos novos desafios que se abrem, nomeadamente na fronteira com a Rússia. Portugal poderá ter uma participação nesta força. É meu convidado o Ministro da Defesa. Boa noite, bem-vindo. Ontem em Bruxelas ficou decidido que esta força vai ter uma forte capacidade de intervenção. Onde é que estarão as nossas tropas nesta brigada da NATO? Boa noite. Esta reunião é a primeira depois da Cimeira de Gales, que tratou de esta matéria e, nomeadamente, encontrar uma força de reação mais imediata, com maior prontidão para poder fazer face a situações inopinadas e um desenvolvimento das ameaças que existem a leste, mas também existem no flanco sul. E, portanto, esta reunião desenvolve-se já na concretização na lógica militar deste tipo de força. Portugal também está a avaliar em que termos pode participar e, portanto, é uma consequência da Cimeira de Gales. Devo dizer, porque às vezes essa realidade não fica tão evidente ao grande público, é uma preocupação da NATO, quer a fronteira a leste, quer a de flanco sul, como sabe hoje, também sujeito a ameaças, nomeadamente no chamado Estado Islâmico, e em que é preciso calcular que haja uma capacidade de resposta da NATO a situações desta natureza. E o flanco sul preocupa-nos particularmente? Preocupa-nos particularmente, aliás, foi na sequência de ações conjuntas. Falamos da ameaça do Magreb. Falamos da ameaça do Magreb, que não é do Magreb, é da consequência que se o iadismo avançar para a zona do Magreb, norte da África, fica aqui bem perto das fronteiras da Europa. E, portanto, a NATO considera, em termos de igualdade de prioridade, ter capacidade de resposta quer para as ameaças a leste, quer para as ameaças do flanco sul. E esta força de intervenção mais rápida visa precisamente a calcular situações de resposta mais pronta. Esse é um trabalho de grande exigência em termos dos Estados-membros, porque ter uma força pronta a 5 e 7 dias obriga a grandes exigências do ponto de vista operacional. E Portugal vai estar Portugal vai estar no âmbito daquilo que é a preparação em diversas chamadas Framework Nations. Vai haver um conjunto de nações líder que vão estar situadas na zona de intervenção da NATO, no respeito até na lógica da União Europeia, e Portugal está a avaliar a participação para 2016, inclusivamente no âmbito da participação que é liderada pela Espanha. Portanto, com uma preocupação com esta fronteira com o Magreb maior do que a fronteira com a Rússia. Devo dizer que Portugal tem contribuído para as medidas chamadas de tranquilização de uma forma muito eficiente. Bem recentemente foi notícia a participação dos F-16 no Báltico, portanto Portugal fez o chamado Air Policing na área do Báltico. Também aqui, quando foi feita a interseção de 2 aeronaves russas que sobrevoavam ao lado de Portugal. Também no que diz respeito no Mediterrâneo e também bem recentemente foi dada notícia pública da nossa intervenção com o navio patrulha oceânico da Marinha, que fez precisamente o controle quer da imigração ilegal, quer do tráfico que existe também ilegal no que diz respeito à droga e circuitos de droga que existem no Mediterrâneo. Ou seja, nós temos uma participação ativa na segurança coletiva, quer no combate ao terrorismo, quer no combate à pirataria, quer no que diz respeito ao tráfego de lógicas ilícitas que têm de ser salvaguardadas. Ou seja, Portugal conta na segurança coletiva. Para termos essa intervenção precisamos ter equipamentos modernizados. Há uma preocupação, nomeadamente com os aviões. Os nossos C-130 estão a ficar desatualizados. Há mesmo zonas no espaço europeu onde já não podem voar. Como é que se vai resolver este problema? Temos um avião construído pela Embraer com uma participação portuguesa. É essa a solução? Comprar o KC? Ou vamos modernizar ainda os velhinhos C-130? Vamos já aí, mas deixe-me dizer primeiro que nós podemos, durante este período de grandes exigências de contenção orçamental, poupar ao erário público cerca de 1.300 milhões de euros pela gestão mais equilibrada que fizemos dos programas militares. Segundo, a Lei da Programação Militar não era revista desde 2009 e porque nós podemos libertar o erário público destes valores, estamos agora em condições de poder fazer a revisão da Lei da Programação Militar.
para quem nos ouve, o que é que isso é? É a possibilidade de modernizarmos o equipamento militar necessário para que as Forças Armadas cumpram as suas missões para os próximos 12 anos. Nós, com a Reforma 2020, podemos poupar mais no pessoal, podemos, com isso, ao poupar mais no pessoal, fazer mais investimento e ter mais capacidade operacional e modernizar novamente as Forças Armadas. Nestas áreas, tem a parte da Marinha com os navios de patrulha oceânicos que no anterior governo deveriam ter sido construídos 6 e o grau de execução foi de apenas 2%. Os salvos navios de Viana do Castelo, exatamente, que não saíram do papel. Até 2012 deviam ter sido construídos 6, não foram. Foi este governo que terminou 2 e agora vai construir mais 2, que são essenciais para renovar a parte desse equipamento da Marinha. No Exército também podemos fazer o termo de uma situação que estava em conflito com as Pandur, que era um equipamento também necessário para o Exército e que estava também bloqueado. E, como diz, no que respeita à Força Aérea, temos uma opção que irá ser tomada durante o ano 2015. Ou modernizar os C-130, se isso se mostrar necessário por não ser possível adquirir as novas aeronaves da Embraer construídas com participação portuguesa e com... Curiosamente, na Zogma, que ainda tem uma participação do próprio Ministério da Defesa. E também, exatamente, e em Évora, com uma nova unidade que foi propositadamente construída para precisamente construir essa parte importante da aeronave, que é feita com a engenharia portuguesa e com os técnicos portugueses. Mas é essa a opção, comprar o KC? E eu vou-lhe explicar. Precisamente, até ao final de 2014, estava previsto nos termos do acordo que nós apresentássemos os requisitos que a Força Aérea considera necessários para que possam equipar a Força Aérea. Eu escrevi uma carta precisamente para a Embraer, dando uma indicação de que a Força Aérea precisava de saber quais os requisitos que a aeronave pode integrar, se vai integrar dentro daquilo que é o quadro técnico que a Força Aérea apresenta e depois irá, na sequência disso, a surgir uma proposta do preço da aeronave. E quando essa proposta surgir, Portugal estará em condições de poder fazer a sua opção. Devo-lhe dizer, porque isto é uma negociação séria, estamos a tratar de equipamentos sérios e que nós prevemos nesta lei da programação militar precisamente uma verba, cerca de 40 milhões de euros, que permita, se essa for a opção e se essa for a decisão, nós podemos estabelecer desde já 2015 um plano de pagamento que vise precisamente, depois sabe que estas compras não acontecem de um ano para o outro, tem um plano alargado e a entrega alargada, claro, e que decorre ao longo dos anos. E, portanto, o que fica, e estamos em condições, é para, em 2015, podermos fazer essa opção. Se fizermos, não haverá a modernização tal como está prevista no C-130, terá que ocorrer também a venda dos C-130 que ajudarão ao financiamento das novas aeronaves e, com toda essa, digamos, conjugação de fontes de financiamento, será possível nós realizarmos o programa. Estamos a ter uma profunda mudança nos pontos onde temos situadas unidades militares. Quanto é que espera encaixar com a venda de inúmeros edifícios, muitos deles muito valiosos, do Exército? Nós, na reforma, eu faço referência a esta reforma 2020, porque esta reforma 20 foi a primeira vez que em democracia se fez uma reforma coerente, desde a revisão do conceito estratégico de defesa nacional até à lei da programação militar. Com isto, o que é que nos permitiu? Permitiu-nos fazer uma racionalização mais equilibrada daquilo que são os nossos impostos para a área da defesa. Fizemos uma redução nos efetivos para cerca de 31.500... E também uma concentração. E com isso uma concentração e uma racionalização e um combate ao desperdício e uma forma mais eficiente das Forças Armadas se organizarem. Dentro dessa maior eficiência, o Exército, que é o que tem uma distribuição mais alargada no território, em termos gerais, fez uma redução de cerca de 30% do dispositivo. Com isso, liberta-se património. E o que nós não queremos é que haja aquela situação que todos nós muitas vezes vemos e criticamos, que é ver a degradação. Exatamente. A degradação do património, muitas vezes por haver sentimentos de pertença de uma lógica muito corporativa e que
por não ser afeto a outros destinos, não se faz um sentido útil à utilização desse património, e o que nós desejamos é devolver às populações aquilo que deve ser devolvido na lógica das autarquias locais. Por exemplo, aqui na cidade do Porto, o Castelo do Queijo, outro tipo de equipamentos que estamos também a fazer a avaliação com a autarquia, precisamente para vermos de que melhor forma se pode rentabilizar e colocar ao serviço das populações, o que já não faz sentido estar ao serviço das Forças Armadas. E a listagem que foi apresentada visa precisamente dizer isto. As Forças Armadas já não têm necessidade deste equipamento. Mas tem ideia de quanto é que vai encaixar com essa venda? No âmbito da Lei da Programação das Infraestruturas Militares, para um primeiro pacote, digamos assim, que está previsto de ser rentabilizado, é na ordem dos 90 milhões de euros. Mas o património é muito superior e tem valor superior a estas verbas que eu lhe estou a indicar. Portanto, pode ser também aqui um ponto importante para equilibrar as contas das Forças Armadas. Aliás, por exemplo, nós fizemos uma reforma emblemática no âmbito da saúde militar. Havia 3 hospitais militares, nós concentramos num só hospital militar, ganho de eficiência, de recursos humanos, com melhor qualidade para prestar o serviço em relação aos utentes, à família militar, e com isso podemos libertar, por exemplo, em Lisboa, imóveis tão relevantes como, junto à Basílica da Estrela, o antigo Hospital Militar, que vale muitos milhões de euros e que deve ser rentabilizado em benefício do erário público, de todos nós, e também para o equipamento das Forças Armadas. E, portanto, o que nós não desejamos é que haja desperdício, que haja dilapidação do património por não ser dado um uso adequado e, por exemplo, no Instituto de Odivelas, que também, como sabe, nós fizemos a fusão do Instituto de Odivelas com o Colégio Militar. Pela primeira vez há meninas no Colégio Militar, também com isso acabou uma discriminação de género que já não fazia sentido e o prejuízo que havia anualmente, cerca de 14 milhões de euros, foi amortecido e vamos também, em relação ao Instituto de Odivelas, que é um monumento, mosteiro classificado, já estamos em negociações com as autarquias, no caso a Câmara de Odivelas, para que ela possa dar o destino mais adequado. E aproveitar também esse edifício. É um dos ministros mais políticos deste governo. Como é que vê a situação na Grécia depois da vitória do Syriza e este processo negocial que marcou a atualidade durante esta semana? Primeiro, vejo muitas vezes na comunicação social uma referência de que é um partido anti-austeridade e como se houvesse partidos pela austeridade. É uma dicotomia que eu não aceito porque não há ninguém, não há nenhum partido, nenhum gestor, nenhum político que seja pela austeridade, que tenha como sua linha de ação ideológica e dos objetivos pela austeridade. Ainda ouvimos hoje o Ministro Pires de Lima dizer que há bons resultados da austeridade, nomeadamente em Portugal. Mas perceba o que eu quero dizer. Não há quem esteja pela austeridade como um objetivo político. Se é preciso fazer austeridade, é para que, por essa via, se consiga levar ao crescimento, quando, de outra forma, não é possível se nós tivermos as contas desequilibradas. Se houver déficit excessivo, é evidente que nós temos que conter as despesas para ter condições para que haja nova realidade e, havendo mais libertação de dinheiro... E o que é que a Europa agora deve fazer com esta situação grega? Na Grécia, devo dizer, mas isto era um primeiro aspecto que eu achava que é importante nós considerarmos. Em relação à Grécia, também devemos ter bem presente que uma situação do que diz respeito a perdão de dívida sem mais, os países, tal como Portugal, têm muito a perder com isso. Ou seja, há apoio que foi dado, há solidariedade que foi dada. É evidente que todos desejamos que a Grécia se mantenha na União Europeia, como todos desejamos, e no euro, como todos desejamos, mas a esse propósito é preciso também que a Grécia faça o seu trabalho de casa bem feito. Devo-lhe dizer também, a este propósito, que as declarações do secretário-geral do Partido Socialista deixam-nos, no mínimo, confusos, porque em relação ao Sirica já disse que era um fator de esperança quando ganhou as eleições. A seguir, que era um fator de realismo quando alterou e fez o recuo no que diz respeito às medidas de austeridade que têm de ser apresentadas na Grécia. E, portanto, eu diria que em relação a este propósito, à Grécia e à Syriza, que já mudou mais vezes de opinião
António Costa do que, se calhar, o próprio Syriza em relação à dívida grega. E isto também é um fator importante, porque se nós queremos clarificação na Europa, passa por nós não estarmos a mudar de opinião ao sabor daquilo que parece ser a popularidade fácil em cada uma das semanas.